Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, convocada pelo ato da Presidência 38, de 15 de setembro de 2025, para discussão do projeto de lei 135 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Aqui na mesa, mantida, para secretário do Trabalho, o vereador Gerson Alves, boa noite. Felipe Siqueira, que será o representante aí da Prefeitura para fazer a exposição. Cumprimento também a prefeita Thelma Espera, muito obrigado pela presença. Olívio Alves de Souza, aqui na mesa com a gente, representante do Conselho Municipal de Saúde, vice-presidente. Sandra Carvalho, representante da COCA-CIS. E Benedita Quintiliano, como sempre, representando a sociedade aí organizada. Aproveito para cumprimentar os vereadores presentes, Pastor Edinho, Fernando Kiko, Gerson Alves. Se eu esqueci de alguém, alguém me avisa. Lucas Gomes Malaquias, Reinaldo Nunes. Além disso, vamos comunicar que agora vocês podem, assim como já estava, fazer as perguntas sobre o projeto de lei 135, a LDO, por escrito, até o início do uso da palavra pelos participantes inscritos previamente. Os interessados, por favor, dirijam-se até a recepção para formular perguntas sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Após o uso da palavra pelo expositor e pelos inscritos, faremos a leitura das perguntas, sendo permitido que o expositor responda a cada uma delas no prazo de 5 minutos. E agora, para fazer a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu convido o senhor Felipe para, no prazo de 10 minutos, explanar para a gente um pouquinho sobre a LDO, explicar um pouquinho sobre o que trata essa peça orçamentária. Com a palavra, Felipe, fica à vontade. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, prefeita Thelma, secretárias Maralice e Fátima, público presente e quem nos acompanha pela TV Câmara. Falando sobre peça de planejamento, a Constituição diz que nós temos 3 peças de planejamento, que é o PPA, o Plano Plurianual, que foi discutido anteriormente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Logo após o envio do PPA, a gente vai apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que traz a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Metas e prioridades para o próximo exercício, além de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. É isso que diz a Constituição. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz o que traz a LDO, o que contém a LDO. Então, ela tem que dispor sobre equilíbrio entre receita e despesa, critério e forma de limitação de empenho, caso a receita não venha acontecer conforme previsto, controle de custos, de que forma serão repassados os valores para as entidades, além de avaliar o cumprimento das metas dos anos anteriores e projetar as metas futuras. Então, basicamente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela faz a ponte do Plano Plurianual para a Lei Orçamentária Anual, de que forma a Lei Orçamentária vai ser enviada para a Câmara. No primeiro ano de mandato, o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias ocorre concomitantemente ao envio do Plano Plurianual. O Plano Plurianual é enviado no primeiro ano, depois, nos demais anos, a gente vai ter só a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Tá? Então, basicamente, a gente vai repetir aquilo que está no PPA e aquilo que vai ser previsto e de que forma virá a ser contemplado na Lei Orçamentária Anual. Muito obrigado pela explicação, Felipe. Agora, comunico que o prazo para formular perguntas por escrito está encerrado. Agora a gente vai passar pelo uso da palavra pelos inscritos, que terão 5 minutos para manifestarem suas propostas e opiniões. Eu tenho aqui a lista de inscritos e eu vou chamar um a um. Eu não sei se está todo mundo aqui ainda, mas vamos lá. Luciana Zollner, supervisora de ensino. Eu acho que ela já foi. Agora a gente tem a Sara Buco, é isso? Sara, acredito que tenha ido também. Wilson Pimenta. Pode vir, Wilson. O senhor poderá fazer uso da palavra. Se você puder acompanhar ele, Fabinho. Explicar como é que funciona o microfone. Obrigado, Wilson, pela participação.
Wilson Pimenta, que esteve com a gente aí nas outras audiências, hoje vai ter oportunidade de usar a palavra aqui na Câmara Municipal. O senhor tem 5 minutos, Wilson, pode monitorar o tempo por ali, por onde o senhor preferir. Muito obrigado. Boa noite à Casa de Leis, boa noite ao presidente da Câmara, boa noite à primeira-dama e a todos os que compõem a casa, assim como também a todos que estão no público. Como eu levei ao conhecimento do Circa na primeira sessão, que a gente teve há 2 dias atrás, eu sou usuário do SUS e eu venho trazer um problema que ocorreu com a minha pessoa. Mas não venho trazer problema só meu. Eu estou tentando lutar pela sociedade assisense. Porque eu creio que não sou apenas o único que precisa da saúde de Assis. Há 2 anos atrás eu quebrei meu pé e fiquei 150 dias com gesso no pé e para fazer a cirurgia. Foram-me pedidos exames para início dessa tal cirurgia. Foram feitos todos os exames. Fiz no dia 13 de março desse ano. Ficou pronto no dia 14. No dia 16, mandou para a Secretaria de Saúde. Até hoje não me chamaram para fazer essa cirurgia, só se chamarem mais tarde. Só que eu vou estar dormindo. Eu gostaria de saber, já que entra nessa pauta o plano de orçamento e diretrizes, a LDO, tudo, como disse a secretária de Finanças, a Rony, na primeira sessão, tudo leva a gastos. E eu creio que os primeiros exames que eu realizei não foram grátis, não foram de graça para a prefeitura, foram gastos. E esses agora que eu terminei, o último ontem, que a médica pediu urgência para o meu caso, eu fiz o último exame ontem. Eu quero ver se ele vai funcionar desta vez. Se eu vou ser chamado ou vai ser arquivado para que eles vençam, porque tem o prazo de vencimento dos exames. São 90 dias. E com 90 dias a gente não faz nada se a gente não tiver vontade. Eu gostaria muito, muito, que a secretária de saúde estivesse presente na primeira sessão e hoje aqui também, para que ela pudesse me responder o porquê da não realização da cirurgia marcada em março, que era para ser marcada, e março desse ano. Que era para ser marcada em março desse ano, não foi marcada. Gostaria muito que ela respondesse. E lutando também pela classe da COCACIS, lutando também pela classe da COCACIS, a qual eu não faço parte, o nosso excelentíssimo vereador, ele não quis dar nomes aos bois, mas eu dou nome sim, porque não tenho medo de cara feia. Quem disse que esse era o último ano da COCACIS, da existência da COCACIS em Assis, foi o Leandro, da Secretaria de Obras. Agora, eu gostaria de saber por que Leandro, da Secretaria de Obras, tomando conta de uma parte que faz jus ao meio ambiente. Isso não me encaixa na minha cabeça. Eu acho que se não tem um responsável por uma pasta, procura-se. E não coloque um cargo em cima do outro para um só. Porque lá atrás, muitos já sabem, muitos aqui conhecem,
o Leandro não deu conta de terminar o mandato dele como secretário. Agradeço. Vamos dar continuidade, então. A Fabíola Conceição Bersotti. Fabíola, que esteve presente na outra audiência, pode se dirigir aqui à tribuna. A senhora terá 5 minutos para fazer o uso da palavra e expor seu relato, que com certeza será muito relevante, muito importante na noite de hoje. Obrigado, viu, Fabinho? Posso começar? Boa noite, né? Me chamo Fabíola, faço parte da cooperativa. Na verdade, meu relato agora vem como uma mãe de um filho autista. Meu filho teve várias crises durante o ano. Ele estava tomando medicamento, porém ele teve que parar de tomar o medicamento porque deu arritmia cardíaca. Não tem neurologista pediatra em Assis, é muito difícil de conseguir. Tem uma fila muito grande de espera, não tem retorno. Fui várias vezes na Secretaria da Saúde, não tive nenhum apoio. Paguei um particular, me endividei, tirei da onde eu não tenho, tanto o neurologista pediatra, quanto o medicamento, que ele trocou o medicamento, está tomando um medicamento que custa 180, mais um outro medicamento que custa 120. Ele vai ter que tomar 3 frascos. Eu não tenho condições de estar conseguindo comprar todo mês e tendo que pagar neurologista todo mês. É muito difícil você ver a criança em crise e não conseguir ajudar. Não é só ele, como todas as crianças em Assis que têm o autismo, precisa de um neuropediatra, e é um desabafo da população, não é só minha, que a Assis precisa de um neuropediatra com urgência. Não é daqui um ano, como foi dito na Secretaria da Saúde para mim, que daqui um ano talvez possa ter um neuropediatra, e não é com urgência que a gente precisa. E, entrando sobre a pauta da cooperativa, se mudar para a terceirização do lixo, vai continuar a mesma coisa, vai continuar na mesma. Vai ter lixo rasgado a mesma coisa, os cavalos, os cachorros vão rasgar a mesma coisa, vai continuar a mesma bagunça. Vão tirar emprego de quem precisa para dar para um capitalismo, para dar para uma empresa e tirar emprego de quem realmente precisa. São muitas famílias que estão aqui batalhando todos os dias, suado, sofrido, que precisa, sim, da cooperativa, fazendo essa parte, tanto dentro da cooperativa, quanto fora no lixo. Vai continuar na mesma coisa, só vão tirar empregos de quem realmente precisa. Só essa questão mesmo que eu queria. E também falar sobre cardiologista, porque meu filho ele tem problema, né, no coração, tem arritmia cardíaca, e ele precisa de um cardiologista, onde ele está na fila de espera há 1 ano, e não conseguiu até hoje, não foi chamado, não fez nenhum exame. Os exames em Assis estão muito demorados, muitas das vezes a gente tem que pagar. Então, é um desabafo da população e minha, porque a gente realmente precisa de uma melhora da saúde e a gente precisa de uma atenção à não terceirização do lixo. É só isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, Fabíola. Só a título de informação, essa é uma pauta que o vereador Kiko atua muito, é uma pauta da Frente Parlamentar de Educação. Para a gente ter uma ideia, e vale ressaltar, que essa fila foi herdada, né, Thelma? A gente tem, por neuropediatra, 710 pessoas na fila desde 2024. Para fonoaudiólogo, são 163 crianças na fila desde 2024. Assim como terapeuta ocupacional, que são 111 crianças. Então, eu acho que essa é uma pauta extremamente relevante. Agradeço você por ter pontuado na última audiência e nessa também. É uma coisa que a gente precisa batalhar muito para mudar. Dando prosseguimento, então,
eu gostaria de chamar a senhora Marina Vitorino Nascimento para ocupar aqui a tribuna e fazer uso da palavra. A senhora tem 5 minutos, acredito que já esteja familiarizada com o microfone, mas se precisar de ajuda, o Matheus, nosso servidor, está aqui disponível para dar uma força. Boa noite, eu estou aqui novamente. Primeiro, eu queria destacar sobre o terrorismo, que foi falado, né, pelo vereador. O terrorismo ele não é praticado por quem divulga, mas por quem o faz, né? Então, ficam os meus agradecimentos para a Ângela Canassa, porque ela, com um ato de amor, divulgou para todas as mães o destino de nossos filhos. Então, ela se preocupou, né? Então, eu vejo como um ato de amor por parte da diretora. E, enquanto a prefeita Thelma sorri, a nossa diretora da Casa Menina estava chorando, dando a notícia para a gente. E isso me deixa muito triste mesmo, porque é o destino de muitas crianças. E eu, como mãe, prezo muito pela qualidade, né? Nós temos diversas vagas, sim, né? Você falou com bastante entusiasmo que vai sair muitas outras vagas, mas a gente tem que também ter respeito por quem preza por um atendimento há muito tempo em nossa cidade. Eu tenho respeito pela Casa da Menina. Há quantos anos ela acolhe as crianças aqui na nossa cidade? Então, não é chegando um serviço novo que eu vou desvalorizar o serviço que está aqui há muito tempo. Então, eu tenho que ter respeito, tá? Outra coisa que eu quero enfatizar. Eu moro no bairro Maria Isabel há mais de 25 anos. Eu sei como ninguém os problemas do meu bairro. E eu sei que, para reduzir os problemas, os princípios básicos, né, os serviços básicos, seria educação e saúde. Então, falando em educação e saúde, aí eu olho pelo lado da educação, estão querendo fechar uma creche. Você acha justo uma professora cuidar de 20, 30 alunos numa sala? Eu sou mãe de uma menina. Tem hora que nem eu consigo dar conta dela. Criança dá muito trabalho. Então, eu já imagino assim, quanto mais creche, melhor. Mas estão querendo fechar. Falando de saúde, então, para o meu bairro, que tem tantos problemas, fico chateada, que às vezes parece tanto nosso sítio lá, bairro Maria Isabel, parece que as coisas só acontecem lá. Então, a gente precisa de atenção. Voltando para o lado da saúde, posto Maria Isabel, fechando mais cedo por falta de funcionário. Como que eu vou combater a violência e a criminalidade, sendo que os serviços básicos não estão tendo no meu bairro? E isso vai afetando os outros serviços. Então, fica aqui os meus sinceros agradecimentos à Ângela Canassa por ter tido o amor e a responsabilidade de passar a notícia para todas as mães com antecedência, para que essa casa estivesse lotada hoje, para reivindicar o que é direito nosso. Eu não quero colocar a minha filha numa creche que vai vir nova, com diversas vagas, sendo que eu prezo pela qualidade, porque eu amo minha filha, eu quero o melhor para ela. E eu não abro mão da Casa da Menina, porque eu vejo a qualidade que tem lá. E eu peço encarecidamente, como mãe, representando as mães, repensem esse termo. O terrorismo não foi praticado pelos diretores e coordenadores da Casa da Menina, mas por quem fez e assinou aquela documentação. E é isso. Muito obrigado, Marina. Dando prosseguimento agora, eu questiono se o Felipe ou a prefeita gostaria de responder. Com a palavra, então. Vou começar pelo seu Wilson. Seu Wilson, já anotei aqui, não precisa a secretária da Saúde estar aqui, porque nós somos um time. E já pegamos o seu telefone, o Lívio e o Felipe pegaram. Eu vou verificar o que aconteceu com a sua cirurgia em março.
Nós dependemos de uma instituição que faz as cirurgias eletivas. Vou verificar junto à Santa Casa de Assis e vou eu mesma ligar para o senhor, que é a minha prática. Quando tem alguma coisa, eu mesmo ligo para a pessoa, porque eu faço questão disso, tá bom? É uma forma de acolher o senhor. E sobre a questão, o senhor também colocou sobre a coleta do lixo. Eu quero dizer, e já vou emendar com a Marina, né? Marina, porque, realmente, sempre quando nós conversamos com a Coca Assis lá, eu perguntei para eles, foi eu que passei essa informação para vocês? E eles disseram, não, não foi. Então, eu falei, então, tá bom. Porque, se eu passar a informação, vocês podem cobrar de mim. Agora, eu não passei. Então, assim, o que eu passei, eu repito, nós vamos, sim, ter que fazer alguma coisa, e rápido, pela questão da coleta de lixo. Cooperativas não são tocadas. Quando a Marina fala sobre a questão do trabalho, vamos trazer de volta o exemplo dos ônibus. Os ônibus foram terceirizados porque a prefeitura não tinha condição de comprar 6 ônibus novos, porque tem que ter 5 andando e 1 na reserva. Eles estão das 6 à meia-noite, de meia e meia hora. Sabe o que aconteceu, gente? Nós recomendamos e pedimos para a empresa que empregasse as pessoas de Assis. Nós tínhamos 7 motoristas. Agora, nós temos mais de 20 empregados. Então, quando vem uma empresa, nós temos que entender que depende de como a liderança direciona essa empresa. Eu estou aqui para cuidar de vocês, para defendê-los. Então, a empresa, se vier, se acontecer, se for isso, se for esta medida, nós, sim, recomendaremos a empregabilidade dos assisenses. Vocês acham que uma empresa chega aqui em Assis e vai contratar gente de Marília, de Pompeia, de Presidente Prudente? Não, vai contratar gente da cidade. Agora, obviamente, dentro de todo um ritual, né, de toda uma característica de trabalho. Sobre a questão do serviço, Maria Isabel, eu acho importante explicar. É bacana, sabe, pastor Edinho, a gente dá satisfação. Então, Marina, ele foi fechado porque tudo que a gente faz se baseia em dados. Não há necessidade da gente ficar das 5 às 7, se do lado tem um pronto atendimento 24 horas, e se os dados das 5 às 7 mostraram que não estava tendo demanda. Significa que o funcionário está ali à disposição da população, mas sem atividades. Então, isso se chama redimensionamento. E é o que está sendo feito, não é no Maria Isabel, é na cidade inteira. Nós temos funcionários que têm muito num lugar, pouco no outro. Uma unidade funcionando num horário diferente, que os funcionários estão obsoletos ali, sem utilidade. Outros lotados. Então, isso se chama reorganização do serviço de saúde. E o que eu posso dizer, Marina, eu sou enfermeira, 37 anos de ensino superior, trabalhando na área da saúde, principalmente saúde mental. Vou te dizer uma coisa, o que nós herdamos na saúde de Assis é caótico. E eu quero dizer que, nesses dias, inclusive, com todo o meu respeito e amor, né, o nosso vereador Lucas, ele fez a menção de como que nós estamos agora. Nós desengavetamos exames de pessoas desde 2022. Fomos atrás de pessoas que já tinham morrido. Então, é muito sério. E aí, quando nós tínhamos quase 4.000 ultrassons para fazer... Mais um minuto para a conclusão, Luciano, por favor. Obrigada. Não era só de 2024, eram muitos anteriores.
Então, vocês vão receber, até o final do ano, o relatório da produção na área da saúde. É impressionante, porque nós estamos tendo que correr atrás do prejuízo, e, muitas vezes, isso não vai aparecer. E acho que a falta de empregos eu já falei. Parará. Nome das medicações. Minha querida Fabíola, passe, por favor. Nós vamos ver se tem na secretaria e vamos te ajudar, sim, ok? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Lucas. Senhor presidente, assim como a Marina, eu também sou morador da Vila Maria Isabel, é uma região periférica da cidade, e eu discordo totalmente aí quando diz que não tem demanda. Não tem demanda porque não tem funcionário. A gente sabe que tem procedimento que é só o enfermeiro que faz. Tinha lá 2 auxiliares de enfermagem, mas, dependendo do procedimento, não pode ser feito. Então, se tivesse funcionário lá, teria demanda sim. Porque os gestores da saúde fala que a população tem que procurar a unidade básica de saúde. E daí vai lá e fecha 2 horas antes. Enquanto tiver o caso azul e verde lotado no PA e na UPA, não há justificativa para fechar a unidade de saúde mais cedo. Fala uma coisa e faz outra, e é uma comunidade que precisa, que trabalha. Muitas mães trabalham no comércio. Tinha lá atendimento odontológico, que eu passo lá com o Dr. Leonardo, dentista sensacional, até 5h30. A policlínica funcionava lá alguns dias da semana após o horário. Então, assim, é inadmissível. Fala uma coisa e faz outra, no caso aí, os gestores da saúde. Pela ordem. Com a palavra, Fernando Kiko. Aproveitando as falas em questão, mais uma vez reforçando o caso dos autistas e de outras deficiências. Temos aqui o pai de uma criança, que é o Renan, que está com uma carta aqui da escola na qual o menino estuda, realmente precisando de um acompanhamento. O menino precisa tomar risperidona, não saiu o laudo ainda. Então, ele tem que comprar fora, porque não saiu o laudo. Mas apenas para citar, tá? Então, se tiver como agilizar este processo, não é somente essa criança também chamada Renan, são vários outros casos na cidade de Assis, Thelma. Reforço ainda, eu sei do empenho seu e da equipe em cuidar dessas crianças, tá? Mas apenas reforçando da necessidade realmente de tentar fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Kiko. Se você quiser responder, Thelma, fica à vontade. Sim, é para todos, né? Não é um debate aí com o vereador Lucas, mas a LDO é justamente para isso. Se nós identificamos que há necessidade de um redimensionamento, de uma reorganização, inclusive de pessoal, a gente está prevendo agora. E é para isso que nós estamos reunidos. Então, quando existe uma falta, e nós temos, sim, falta de médicos, falta de fonoaudiólogos, falta de terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, e os médicos a gente nem tem mais na fila do concurso. Então, na LDO, está já prevista a abertura de novos concursos, como também a abertura de vagas para médicos especialistas, que hoje nós não temos concurso para o médico especialista. Então, de fato, vereador Lucas, nós estamos falando a mesma coisa, só que, neste momento, baseado nos dados, é que foi feito isso. Mas a LDO, o que estamos fazendo aqui hoje, é justamente essa antevisão e este planejamento para 2026. Vamos fazer a lição de casa juntos, vai dar certo. Muito obrigado. Dando continuidade, então, seria a Graziele Barbosa, mas acredito que ela já não está presente. Passando, então, para Maria Aparecida Romano, do Conselho Fiscal da Coca-Cis. Pode se direcionar aqui à tribuna. Só a título de informação, para os próximos já ficarem mais no jeito, a gente tem depois o Renan Marques, o Olívio e o Miguel Neto, encerrando aí a ficha de inscritos. Muito obrigado, Maria Aparecida Romano. A senhora disporá de 5 minutos, podendo ser prorrogado por mais 1 minuto para fazer os questionamentos. A senhora pode monitorar o tempo através do relógio. Boa noite a vocês.
Eu só tenho uma pergunta a fazer à Thelma. Como eu faço parte do Conselho Fiscal da cooperativa, porque ali a gente tem que ver tudo que entra, o que sai, então eu faço parte. E nas reuniões que a gente tem, toda semana tem a reunião sobre o contrato. Por que ele ainda está em auditivo? Como que vai ficar? A senhora vai assinar para nós? É sobre a coleta seletiva que eu estou falando. É isso que nós... do Conselho Fiscal está aí, os 5 membros, a Maria, que está junto com nós. Então, é sobre isso. Com a palavra, Thelma espera. Maria Romana, é isso? É. Ah, minha linda, é o seguinte, quando nós falamos em contrato, nós tivemos que fazer o termo aditivo, porque no frigir dos ovos tinha que ser correndo. O novo contrato, ele precisa ser discutido entre as partes, conversado. E nós já combinamos isso, né, Sandra? Para o próximo, cadê a Sandra? Para um próximo contrato, nós vamos ter que sentar. Inclusive, na última reunião, estavam discutindo até a questão dos valores. Nós fizemos alguns apontamentos sobre a característica do trabalho. Eu, muitas vezes, vejo assim que poderíamos fazer uma organização melhor na cidade, com base no que conhecemos de outras cidades e daquilo que nós lemos. Então, esta oportunidade é num novo contrato. Então, não dá para fazer correndo. Por isso que nós fizemos o termo aditivo, para terminarmos aqui essa fase tão trabalhosa e, na sequência, começarmos as tratativas, juntando todo mundo então, e conversando. Esse tá bom? contrato vai até dezembro. Isso. E O a termo partir aditivo. do ano que vem? Então, nós vamos começar as tratativas logo na sequência, terminando aqui esses trabalhos que, de fato, Maria, nos E eu vou falar ocuparam uma muito. coisa. Fala, meu bem. Eu falo. Pode falar. Do mesmo jeito que a senhora está falando, olhando no meu olho, Isso. e eu estou falando, olhando o olho da senhora, eu vou cobrar. Pode cobrar. Você esteve na reunião conosco, lá na prefeitura? A primeira não, na segunda eu tive. Então, você já sabe que eu estou falando a mesma língua. Então, eu sei, mas foi sobre o lixo. Sabe, Tá. aquela Mas reunião, a gente né? falou de contrato lá. Mas não é sobre isso, é sobre o contrato. Só isso que eu gostaria de saber. Então, vamos, nas próximas semanas, nós vamos sentar e começar as tratativas, discutindo como será o formato do próximo contrato. Tá bom. Do mesmo jeito que ali é cobrado, então a gente também tem direito, né? Muito obrigado, Maria Aparecida Romano, dando continuidade. Convidamos agora o senhor Renan Marques para se direcionar à tribuna, também da COCACIS. Renan, o senhor tem 5 minutos para fazer o uso da palavra. Pode ficar à vontade. Uma boa noite a todos que presidem nessa casa, os vereadores que têm nos apoiado pela COCACIS, têm lutado por nosso trabalho e até mesmo para a gente não estar perdendo o nosso trabalho ali para uma empresa terceirizada, possivelmente. Eu queria, antes mesmo de qualquer coisa, agradecer a gestão maravilhosa da Sandra, que tem feito por todos nós da cooperativa. Por ela estar na nossa frente aí, sempre tomando, sempre lutando por nós, sempre aí sendo uma mãe para nós todos, como a gente sabe. E eu queria agradecer, Sandra, de verdade, a luta que a senhora tem feito por todos nós, de verdade. Eu sou uma pessoa que a senhora abriu a porta quando eu mais precisei. É um lugar ali que tem acolhido pessoas ali que a sociedade tem descartado de forma brutal e que merece, sim, a oportunidade de estar trabalhando. Referente ao lixo, eu quero deixar bem claro para vocês todos aqui, eu quero até convidar a vossa prefeita a estar acompanhando a gente no nosso trabalho lá no lixo, até algum dos nossos vereadores a estar acompanhando o nosso trabalho no dia a dia conosco, para ver o que a gente tem passado, qual é a nossa luta e a nossa dificuldade. Porque eu acredito que a terceirização não vai adiantar, gente. Sabe por quê que não vai adiantar? Eu vou deixar bem claro isso daí. Porque a terceirização do nosso serviço vai descartar, vai tirar a gente. E até mesmo, não sei se a prefeita tem conhecimento, que os caminhões da Secretaria de Obra vivem quebrado.
Tem vezes que os nossos meninos aí tá fazendo o seguinte, tá ficando lixo no meio da rua, a gente tem que esperar o quê? Um caminhão liberar para a gente estar coletando o nosso material. E eu acredito que o erro, gente, não está no nosso trabalho, que a gente tem tentado fazer o nosso melhor. E mesmo quando não dá, a gente procura fazer o que a gente pode. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar em conscientizar a população a estar separando os seus reciclados. Senão, nunca vai haver. Você pode terceirizar, você pode colocar outra pessoa. O problema está em a população saber separar o seu reciclável e colocar nos dias corretos para a gente estar retirando das suas casas. Você entende? Então, eu queria agradecer a todos os vereadores, principalmente o vereador que está nos apoiando grandemente ali, o português, perdão da palavra ali, o português do erro. E agradecer a todos, gente, e eu quero que vocês nos apoiem, a população, a gente está chamando vocês junto conosco para acompanhar o nosso trabalho. Eu sei que muitas das vezes a gente tem se esforçado bastante para fazer o melhor. Eu sei que muitas vezes não vai agradar a todos, mas a gente tenta fazer o nosso trabalho 100%, lá dentro da cooperativa, tanto na coleta do lixo, e a gente luta mesmo para que esse trabalho continue com a gente, porque da nossa parte não tem faltado esforço, não tem faltado nada, gente, nada. Todos os dias a gente sai de manhã cedo das nossas casas para trabalhar e a gente necessita desse trabalho. Independente que viria uma empresa de fora tomar o nosso espaço, o nosso lugar, que tem pessoas que estão há 20 anos nessa cidade trabalhando, cooperando para todos. Eu acho que se a gente deixar isso acontecer no hoje, eu acho que a gente está jogando fora 20 e poucos anos de trabalho que a gente tem buscado, lutado pela nossa cidade. E também quero ressaltar que eu tenho um filho a qual vem passando uma dificuldade muito grande na rede da saúde. Meu filho toma um remédio controlado, Risperidona, e o vídeo do remédio é caro. Eu tenho lutado por isso. Meu filho está aguardando um laudo médico para mim, possivelmente, talvez, no futuro, sei lá quanto tempo vai acontecer, para mim conseguir um laudo médico para o meu filho poder, talvez, conseguir esse medicamento aí pelo SUS, que, por enquanto, eu tenho bancado do meu bolso. E a nossa preocupação também, retomando, é o nosso trabalho, o nosso salário. Quando eu perguntei para a senhora, prefeita, aquela situação, até me perdoe da maneira a qual eu me portei diante da senhora, diante de todos, é porque a gente se preocupa, prefeita, porque o ano que vem a gente somos um pai de família, a gente tem lutado pelo nosso sustento, a gente depende desse material, a gente depende da população, a gente depende da senhora que nos representa hoje pelo município. E a gente quer o apoio da senhora, que a senhora nos acompanhe, para a senhora ver realmente com os olhos da senhora o que a gente está querendo transmitir para a senhora. Eu entendo que a senhora tem uma forma, uma maneira de pensar, um jeito de agir, uma maneira de trabalhar. Todos nós entendemos isso. Mas a gente quer também que a senhora acompanhe com os olhos da senhora o que a gente tem feito. A gente está convidando os vereadores, até o vice, a senhora, a acompanhar nós no nosso dia a dia do nosso trabalho. Eu agradeço a palavra a todos, agradeço mais uma vez, Sandra, a oportunidade maravilhosa ali que você me deu, a oportunidade que a senhora tem dado para vários que têm encostado, pedido para a senhora naquele lugar, a porta que a senhora abriu. Muito obrigado a todos, obrigado nessa casa e Deus abençoe nós, amém? Muito obrigado, Renan. Você veio com uma cara de bravo, Renan, mas soube subir na tribuna, fazer suas colocações, expor o que você pensava de uma maneira muito educada, muito pontual. Parabéns pelas palavras. Você gostaria de responder, Thelma? Renan, só queria que você olhasse para mim, querido. Você fala muito bem, tá? E bacana. Esta é a nossa democracia, onde todos podem expor as suas ideias, abrir o seu coração. Fique tranquilo, você não me desrespeitou. Tenho o maior carinho por você e por todos os demais. E juntos nós vamos conseguir mudar a nossa cidade para melhor. Tá bom? Muito obrigado. Dando continuidade agora, novamente o Olívio, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Se o senhor quiser se direcionar à tribuna, pode ficar à vontade. Se quiser falar daí também, pode usar. Muito obrigado, Círquia. Obrigado a todos. Obrigado a todos, tá, pela oportunidade, tá. Eu gostaria de fazer algumas perguntas referentes ao planejamento orçamentário, tá. Recentemente, através do próprio vereador Kiko e o Paulo Paçoca, a instituição a qual eu represento, que é a Associação de Moradores do Jardim Nossa Senhora de Fátima, fez um requerimento até mesmo ao Condurb, ao qual eu sou vice-presidente também, solicitando um espaço público para promover a inclusão
social dessas pessoas daquele bairro, tá? Que seria um centro comunitário. E eu gostaria de saber se existe um planejamento para que seja concedido esse espaço, esse equipamento público, tá? Outra pergunta, como eu não represento somente o meu bairro, tá, no controle social, eu represento os outros também, eu gostaria de saber se também existe um planejamento de reestruturação do Centro Comunitário do Maria Alves, também que está numa situação triste, tá? E também perguntar também se existe um planejamento sobre a estruturação dos equipamentos urbanos no residencial Bela Vista, que é um bairro novo e que já tinha ali tem uma sociedade já carente, entendeu, de equipamentos públicos, e que agora, com a expansão da loteadora, que a senhora previamente disse o nome, está deixando ainda mais carente aquela área, entendeu? Então, é uma preocupação nossa se a senhora colocou dentro do planejamento, né, tendo em vista que o Jardim Nossa Senhora de Fátima, graciosamente, vem sendo beneficiado com alguns equipamentos públicos, tá? Mas e os outros? Virão? Existe um planejamento? Está dentro do que a senhora propôs para a gente? E uma outra pergunta. Eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças que são acolhidas, que são retiradas dos maus tratos, da onde são rompidos seus direitos, né? É muito triste o lugar que elas habitam. Eu gostaria de saber do fundo do coração se a senhora colocou nesse planejamento algo que vai refletir na vida de crianças que foram, né, perderam os seus direitos e precisam de um acolhimento especial, porque eu não vejo com bons olhos o lugar que elas residem hoje. Então, me preocupa muito se, dentro do plano da senhora, a senhora está olhando para quem não tem título e para quem não garante voto nenhum. Isso é uma preocupação muito grande minha. Muito obrigado, Olívio. Passo para a Thelma fazer a resposta. Nós temos conversado bastante com o juiz e procuramos, nós estamos com a secretária aqui da Secretaria da Assistência Social, e nós procuramos, na cidade de Assis, uma casa que fosse ampla e que tivesse um quintal bastante arborizado, que desse para colocar os brinquedos, e não encontramos, Olívio, aquilo que atendesse à necessidade das crianças. Então, a Fátima, que é a nossa secretária, se colocou junto com uma instituição, uma entidade da cidade, acho que eu posso citar o nome, né? O Rotary. O Rotary está fazendo uma reforma maravilhosa na Casa Abrigo. Vai ficar um espetáculo. Então, só para passar juntos, né, como que vai ser, o que está previsto. O Conselho Tutelar e o Projeto Sentindo saem dali e vão para o Integra Vida. Então, toda aquela área vai ser destinada, reformada e destinada à Casa Abrigo. Vai ficar um espetáculo. A gente optou por isso, porque houve um investimento no ano passado de recurso público significativo para a reforma do telhado, e o quintal daquele local, eu não sei se todos já foram ver, é muito gostoso, muito arborizado. Então, neste momento, nós optamos por fazer a reforma ali e dar dignidade às crianças naquele espaço. Depois você vai lá visitar o livro, você vai ficar perplexo com as mudanças que já ocorreram. Sobre a questão dos aparelhos, né, dos equipamentos públicos localizados nesses bairros, Nossa Senhora de Fátima, Maria Alves, Bela Vista, realmente eles estão previstos, mas não com orçamento próprio.
Eles estão previstos no nosso PPA, mas para que nós estejamos buscando os recursos. Todas as vezes, eu não sei se o nosso vereador português já ouviu esta frase, hoje eu comentei com os nossos vereadores à tarde. Toda vez que eu chego no Palácio do Planalto, ou em qualquer um dos ministérios, e converso com os nossos governantes do governo federal, eles nos dizem assim: nós temos recurso, o que faltam são projetos. Então, o que nós estamos fazendo, Olívio? Nós estamos preparando de forma organizada projetos, 10 deles nós já levamos para Brasília, estamos trabalhando já, inclusive trouxemos uma pessoa que entende disso, está fazendo essa reciprocidade com os ministérios, com os serviços, com o Palácio do Planalto, para que nós possamos conquistar esses recursos e trazermos para estes bairros que estão previstos já, mas não no orçamento. Nós temos que ir atrás dos recursos. E aí, nós temos contado, e eu quero cumprimentar os nossos vereadores. Os nossos vereadores estão fazendo um trabalho fantástico, porque eles estão se voltando para as suas bases partidárias e estão buscando recursos com as suas bases. Esses dias, o nosso vereador Lucas parece que conseguiu uma van, não foi isso? Né? O nosso deputado ali, o Arlindo Chinaglia, fez uma destinação de 200 ou 300 mil para a saúde, que o nosso vereador português foi atrás, o nosso pastor Edinho foi atrás do Rogério, o Jefferson Campos, confundiu os pastores, perdão. Olha lá. Adilson Barroso, estou chegando aqui, Gerson, estou chegando. Então, são vereadores que se puseram de forma hercúlea no trabalho conosco de captação de recursos. Por mais que nós tenhamos um setor de captação de recursos, não é suficiente. Então, Olívio, nós vamos conseguir fazer, mas não com recurso próprio, não tem. O nosso orçamento, como eu disse, é muito enxuto. Nós temos que correr atrás desses recursos governamentais. Muito obrigado, Thelma. Agradeço pela pergunta, Olívio. Pode ter certeza que o Olívio vai lá. Ele já foi e vai de novo. Esse daí gosta da participação social. Agora, para dar continuidade, eu chamo o Miguel Neto, que é presidente da Juventude do PDT de Assis, para usar a tribuna aqui novamente. Muito bem-vindo, Miguel. Boa noite novamente, eu cumprimento a mesa de novo, eu cumprimento a prefeita, eu cumprimento os vereadores e a audiência, que eu vou pedir licença, porque agora os meus questionamentos são direcionados à prefeita. Eu queria primeiro dizer que eu estou feliz, porque uma iniciativa que eu tomei junto de um skatista, o Guilherme Peck, e foi proposto numa requisição pelo Fernando, foi atendida, a reforma da pista da Praça da Juventude. E eu gostaria que você respondesse quando a obra começa, em que ano, e sobre qual projeto vocês têm para lá. E eu também gostaria de apontar, eu sou filho de enfermeira, e alguns funcionários do posto Jardim Três Américas veio me procurar para eu trazer para o Fernando alguns problemas que eles têm quanto à estrutura. O posto deles é uma casa adaptada, é uma ESF, e a casa não comporta mais, todas as adaptações já foram feitas, e eles estão com muitos problemas. E estão, inclusive, eu ouvi o vereador Lucas falar sobre a necessidade de concursos públicos, eles estão sem auxiliar. E aí eu comentei com a minha mãe, ela disse que não tinha de onde tirar, porque o concurso não foi para a SF, foi para UBS. Então, não tinha como trazer auxiliar para eles. Então, eu gostaria de saber como é que fica a sua preocupação quanto a esse tema, e quais soluções o Executivo apresenta para trazer para essa ESF que precisa de um prédio que comporte as necessidades dela. Eles também estão sem dentista, os pacientes são atendidos pelo posto da Vila Ribeiro, e aí tem demanda lá e sobrecarrega outro posto, e é isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Miguel. Muito bom ver a juventude representada aqui. Com a palavra, Thelma Espera. Miguel, eu quero uma salva de palmas para esse menino, gente. Miguel, eu estou tão orgulhosa. Isso nos inspira. Hã? Nos inspira, viu, Miguel? Ver jovens aí já militando dentro desse processo democrático. Eu fico, assim, apaixonada e muito entusiasmada. Às vezes, eu confesso que a luzinha vai baixando, assim, mas quando eu vejo jovens como você, eu novamente me energizo, né? Porque é isso que vale a pena. Miguel, só dizer uma coisa muito importante para todos os que estão aqui e para aqueles que estão nos assistindo. Estratégia de saúde da família tem um objetivo. Unidade básica de saúde tem outros objetivos. A estratégia de saúde da família, ela existe, ela foi implantada para passar de casa em casa, para levantar as necessidades em loco, para abraçar as pessoas nas suas casas. Não é atendimento por telefone, não é que as pessoas venham até a unidade, é para ir até as residências. E isso é o começo da estratégia de saúde da família. Então, o que nós precisamos fazer? Lembra que no comecinho eu falei que nós estávamos reestudando os territórios? Nós estamos reestudando essas unidades nos territórios, nos bairros, para poder reorganizar, porque tem estratégia que tem um funcionário a mais e tem essa, por exemplo, que está a menos. Então, nós estamos realocando, reorganizando. Unidade básica é aquela que tem todos os atendimentos, que deveria, pelo menos, ter, né? Está faltando muita coisa e nós vamos chegar lá. Então, tem que ter o dentista com o seu gabinete, vão ter os médicos generalistas, que são os clínicos gerais, e os especialistas, vamos ter o psicólogo, o fisioterapeuta, enfim. Há uma diferença entre os dois locais. E, por isso, estamos reorganizando para que realmente as coisas funcionem no nosso município, porque ainda não conseguimos fazer com que haja um funcionamento correto. Inclusive, viu, nosso presidente, vereador Sirkia, nós estamos organizando uma reunião com os profissionais da Estratégia de Saúde da Família para retomar o objeto de trabalho, porque muitos já até esqueceram, porque não era falado, não era buscado. Então, isso que a gente vai fazer agora. É isso, Miguel? Acho que você fez mais uma pergunta para mim que eu acabei não anotando. A pista de skate, o mais importante, né? Nós vamos arrumar, sim, para vocês, mais um projeto que nós levamos para Brasília, é uma pista de skate nova, que vai atrair, a gente tem que ter a visão mercadológica. Quando nós falamos aí de um evento grande, como a FICAR, os eventos lá do 1º de julho, é porque atrai multidões para a cidade. Gente vem de fora. E aí, vindo de fora, usam os hotéis, usam os restaurantes, usam salões de beleza, vão comprar roupa. E, então, trazer eventos internacionais, nacionais para a nossa cidade faz com que a gente tenha esse movimento da economia. Então, o skate é uma coisa. E nós perdemos, esses dias, uma atleta que foi embora de Assis porque a gente não tinha uma pista de skate onde ela pudesse treinar. Ela está na seleção brasileira, só para vocês terem uma ideia. Então, vamos, sim, batalhar por isso e corrigir rapidamente a que já existe e trabalhar na nova também, no novo projeto. Muito obrigado. Agora passaremos para o último inscrito na noite de hoje, André Lemes, da Cocacis. Pode se dirigir aqui, André. Desde já agradeço pela inscrição, pela participação. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta para a Thelma, né, do orçamentário que estão fazendo. Se vai vir em nome da COCACIS ou vai vir para a coleta seletiva, como pode ser para todos? Nós temos previsão no PPA com o nome da COCACIS. Ah, tá. No PPA, Essa tá? dúvida que eu queria tirar, tá? Só isso. Obrigado a todos. Muito obrigado. Agora, dando prosseguimento à audiência, passaremos agora o uso da palavra pelos vereadores, que dispõem de 5 minutos para formular perguntas ou se pronunciarem. Por enquanto, aqui eu tenho inscrito o vereador Reinaldo Farto Nunes, ou português. Se algum outro vereador gostar de fazer a inscrição, só comunicar aqui à mesa que a gente já providencia. Mais uma vez, boa noite a todos que ainda permanecem. Nós passamos a discutir a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas eu já quero começar a fazer um convite para a gente discutir depois o orçamento do município de Assis, quando teremos os valores, os programas, os projetos definidos para o ano que vem. Aí vai ser extremamente importante a participação popular na apresentação de emendas que já, inclusive, nos colocamos à disposição. Eu queria fazer uma colocação nessa linha de raciocínio. Ideias, projetos, todos nós temos, a população também tem, a gente consegue reproduzir as solicitações, as inquietações da população em formas de projetos, de programas, de prédios, de praças, de UBSs, de creches, enfim. Mas para tudo isso precisa dinheiro. O orçamento é limitado. Se a gente for depender apenas de arrecadação de recursos próprios, IPTU, a parte que nos cabe de ICMS, a parte de ISS, a parte do IPVA, ou seja, é insuficiente para manter o que já tem. E muito menos para criar programas novos e projetos novos. Então, é importante que a gente tenha recursos externos, através de emendas parlamentares, mas principalmente de projetos. Eu tive hoje de manhã, prefeita em Presidente Prudente, e depois de muito tempo me reencontrei com o Zé Dirceu, que foi ministro da Casa Civil, teve um período cassado, agora está com os direitos restabelecidos. Enfim, ele tem uma proximidade muito grande, e falei para ele do nosso retorno na Câmara Municipal, e ele se colocou à disposição, inclusive, para estar auxiliando. Ontem eu me reencontrei também com Eduardo Leite, mas não o governador do Rio Grande do Sul, ex-vereador do Partido dos Trabalhadores e agora está no PSB, inclusive o Vinícius esteve junto, e ele estará no Ministério também fazendo um programa Pé no Futuro. Ou seja, precisamos abrir caminhos para atrair recursos para o município de Assis, para aumentar a arrecadação. E outra maneira de aumentar a arrecadação, e já antecipo, inclusive, se eventualmente chegar projeto de taxa de lixo, eu voto contra, já antecipo, mas precisamos aumentar recursos. E uma maneira de arrecadar recursos e não criar impostos e taxas e tarifas é receber o que, de fato, podemos receber. Nesse sentido, eu perguntaria, com o auxílio do Felipe, se tem um percentual de inadimplência de impostos municipais, em especial IPTU. E perguntei para a Rony na primeira audiência pública sobre a expectativa do refis. Nós tivemos refis praticamente em todos os governos, tivemos refis que resultou em arrecadação de 7 milhões de reais, 3 milhões e meio de reais, e esse parece-me que frustraram-se as expectativas nesse primeiro mês, quando teria sido arrecadado só 800 mil reais do que se esperava. Mas eu gostaria dessa confirmação. Na linha de raciocínio das despesas e metas para o ano que vem, foi dito aqui que a locação dos ônibus causou uma repercussão extremamente positiva na população, pela qualidade, pelo conforto, pela comodidade
dos veículos, que são locados. A prefeitura, esse ano, pagou 5 milhões de reais. A senhora prefeita fala de aumento da frota o ano que vem. Pergunto, também locados? Se hoje foram 5 milhões por 5 ônibus, se aumentarmos essa frota, teremos um aumento de despesa com a locação? Nessa linha de raciocínio, também pergunto à senhora prefeita se tem a previsão para o ano que vem da continuidade dos serviços do ambulatório de emergências climáticas, que, na realidade, no meu entendimento, foi um ambulatório de emergência da saúde, que resolveu um problema grave que tínhamos, que era o tempo de espera de pacientes da faixa azul e verde, com a contratação ou realocação de médicos e profissionais. Aliás, peço e justifico aqui a ausência do vereador Gordinho, que está dando plantão lá hoje, lá no ambulatório de emergências climáticas, ao fundo da UPA. Então, só para retomar, pergunto se há previsão orçamentária. Senhor presidente, só mais... Mais um minuto, português. Por favor. Tranquilo. Pergunto se tem já essa previsão para continuidade e se tem previsão, porque era um ambulatório de emergência climática, mas o serviço deu certo. Então, acho que, se interromper, voltaremos a ter os mesmos problemas que tínhamos. Ainda acrescento que nós estamos iniciando uma discussão, me parece que a prefeita já, inclusive, teve uma conversa, sobre a retomada do Sereste em Assis. Ontem eu participei de uma reunião importante, pretendo ir a Ourinho saber, porque hoje nós estamos reféns, entre aspas, de Ourinhos. Por que não voltarmos a ter o Sereste aqui, como já tivemos em 2004? E finalizo, de fato, perguntando se há previsão na LDO e depois no orçamento de apoio à residência inclusiva, que foi inaugurada recentemente. E só para finalizar, para fazer justiça, só 15, 20 segundos, senhor presidente. 13 segundos para você, português. 13, gostei do número. É o tempo suficiente. Eu vou repetir o que eu disse. Na reunião de Comissão de Constituição e Justiça, o Leandro Gabrinha, secretário de Obras, disse o seguinte: nós deveremos publicar até outubro o edital para a contratação de uma empresa que fará a terceirização da coleta do lixo. É isso que foi dito e foi isso que eu repeti. Nada mais e nada menos. Muito obrigado. Muito obrigado, português. Gostaria de responder. Felipe, Thelma, vocês estão com a palavra. Os ônibus, neste ano de 2025, 2.650.000, porque é 450 por mês, e 450 mil por mês. O custo-benefício sempre é calculado em cima do gasto existente. Então, nós pegamos aquilo que se gastava por mês, com 3 ônibus circulando das 6 às 8h30, 9 horas da manhã, e depois das 4 às 7, ponto. Não tinha mais circulação. Então, nós pegamos este valor aqui e trouxemos aqui. Então, houve uma transposição, levando-se em conta o pagamento de pessoal, gasto com combustível. Então, realmente, houve um avanço muito grande nesse projeto e, realmente, nós estamos já prevendo para o próximo ano a manutenção desse serviço, e gratuito, né? Porque andaram falando por aí que a gente ia começar a cobrar em janeiro. Não, ele continua sendo gratuito. Sereste, vereador português, é uma pedra preciosa da minha amiga Maria Luísa Schmidt, da Unesp. Ela é psicóloga, trabalha, uma psicóloga que sempre voltou-se para o trabalhador da saúde. Nós, inclusive, fizemos trabalhos juntas, trabalho até de publicação. Enfim, eu valorizo muito o trabalho dela, a gente já sentou com ela e já estamos já nas tratativas para que o trabalho seja realmente implementado na nossa Secretaria da Saúde. Tá? Sobre a questão... Deixa eu ver, eu não anotei os outros.
a residência inclusiva. Eu acho que a nossa tendência, português, é aumentar. Tudo que for social é prioridade máxima no nosso governo. Inclusive, já anuncio aqui de antemão que nós abrimos mais um espaço, que é o Centro de Acolhimento do Cidadão, onde nós teremos uma auxiliar de enfermagem o tempo todo, né, no horário comercial, entregando roupas, sapatos, cesta básica, fazendo mensuração de sinais vitais, dando uma aguinha fresquinha lá na frente do centro de especialidades. Muitas vezes a pessoa sai do centro de especialidades baqueado, vai entrar ali, né, vai ter uma bolachinha para comer, vai ser acolhida, abraçada. E a mulher também, que sofreu algum processo, nós vamos divulgar bastante isso, que sofreu um processo de violência, uma criança, pode chegar naquele lugar que terá um encaminhamento ou para o CRAS ou para o CREAS. E o cadastro único. O cadastro único é muito importante para assistência. Esses dias chegou na prefeitura uma senhorinha com um calhamaço assim de recibo de luz, de água, e precisando de apoio. Ali vai ter apoio para isso também. Então, nosso foco é abraçar o cidadão o mais possível dentro dos programas do governo federal e estadual, mas dentro dos nossos programas também. Vereador Reinaldo, quanto ao Refis, eu estive na semana passada conversando com a responsável pelo departamento da tributação, e na quinta-feira tinha uma arrecadação em torno de 1,5 milhão do Refis. Isso deve ter fechado o mês. 1,9 milhão. Tá? A expectativa é de arrecadação de mais de 7 milhões. Por quê? Os maiores descontos estão em até 4 vezes, que é até o final do ano. Lógico que os refis que estiveram nos anos anteriores não arrecadaram 7,5 milhões em um mês. Foram até o final do ano, até a negociação. Então, a expectativa é que a gente consiga arrecadar esses 7,5 milhões que já ocorreu em períodos anteriores. Quanto ao aumento da receita, um dos itens propostos pela Secretaria de Negócios Jurídicos é a recuperação dos ativos municipais. A lei que autoriza o município a reter o imposto de renda na fonte, ela é de 2022. E o município começou a operar essa retenção em 2023. Então, a gente tem um ano que ficou sem reter na fonte, que é possível recuperar, e o Departamento Jurídico já está correndo atrás disso. A gente tinha uma lei de incentivo na questão do INSS, que dava desconto no INSS, pagava-se uma alíquota menor no INSS. Nós ficamos um ano pagando a alíquota cheia, que também pode ser recuperado. E existe uma defasagem na tabela SUS, que o jurídico também está tentando viabilizar. Tem mais uma coisa só. Nós temos, vereador Português, 328 milhões em dívida ativa. Então, existe hoje um projeto já legalizado de busca desse recurso. Provavelmente, metade disso vai ser o que a gente chama de dívida podre, por pessoas que já não são encontradas. Então, vamos pensar 100 milhões. 100 milhões, se nós conseguirmos trazer para os cofres do município, imagina o salto de qualidade que nós vamos ter para o nosso povo. Então, nós estamos nessa linha também de busca, complementando aqui o que o Felipe passou. Senhor presidente. Com a palavra, Gerson Alves. Como foi falado agora há pouco aqui pelo vereador Português e também pela prefeita, foi mencionado o nome Sereste. Acho que seria interessante fazer uma menção do que é isso, para que a população também tenha conhecimento do que é esse. Português, gostaria de usar a palavra? Perdão. Como eu tive só 13 segundos, não foi possível completar, então eu peço mais 13 segundos para explicar o que é o CERES. É o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que presta assistência especializada aos trabalhadores que são acometidos por doenças, acidentes de trabalho ou agravos relacionados ao trabalho. A gente já teve esse serviço numa parceria
com a Circos. Me explicava exatamente a Maria Luísa, com quem a gente se reuniu. Mas obrigado, vereador Gerson, muito interessante e oportuno o seu questionamento, importante para informar a população que o Sereste, portanto, é o serviço, o centro de referência de saúde do trabalhador. Obrigado. Obrigado, Português. Pela ordem. Com a palavra, Fernando Kiko. O vereador Reinaldo Nunes perguntou sobre os ônibus, se o serviço permanecerão, e já a resposta foi positiva, que sim, para o ano de 2026, mas ele perguntou, se eu não estiver enganado, se seriam terceirizados ou não. Não, então, se a partir do próximo... então, eu não... Isso. Não, mas... libera aqui. Tá. Uma outra questão que o Reinaldo Nunes também trouxe, que foi a residência inclusiva, foi um assunto que eu trouxe logo nas primeiras tribunas, eu fiquei muito feliz quando da conquista pela APDESP, e reforço que esse pedido parece que já tinha tramitado no gabinete e ficou meio que parado, agora parece que saiu, mas me corrija se eu estiver enganado. Outro assunto sobre os idosos, CCI, CDI, eu sei que hoje a população idosa tem uma representatividade de algo em torno de, Reinaldo, presta atenção no número, 13% de toda a população. E a CIS atende somente 20%, pelas informações que a Fátima e a Cláudia vieram aqui num dia na CCJ e nos informaram. Questionei, inclusive, se há a possibilidade ou se há no programa, através das peças orçamentárias aí, o aumento, e foi dito, né, Fátima, se eu não estiver muito enganado, que já está em pauta para que aumente esta demanda. Um outro fato sobre o Refis, lembrando apenas que isso não é um aumento de arrecadação, né? Na verdade, é uma recuperação de um ativo que estava perdido, né? Então, falou-se em torno aí de 7 milhões, né, Felipe, se eu não estiver enganado. Tomara que a gente não consiga recuperar isso. A dívida ativa, a gente pretende assim, arrecadar em torno de 7 milhões, 8 milhões com o Refis. Sim. Né, com o Refis. Tomara que consigamos reaver este valor que estava, em tese, parado, mas que iria tramitar talvez um tempo maior de tempo para que recuperasse isto. Obrigado pelas palavras e pelo tempo. Caminhando agora para o final, eu preciso comunicar sobre as emendas, que não havendo, que antes de finalizar... Peço a prorrogação por mais 1 hora, senhor presidente. Pelo amor de Deus, Português. A comunidade, ou seja, vocês, público que nos assiste, aqui presente, poderão apresentar propostas ao projeto de lei 135 de 2025, que deverão ser protocoladas presencialmente aqui na Câmara ou através do nosso site, até o dia 6 de outubro. E já para nós, vereadores, o prazo para apresentação de emendas é do dia 7 a 9. Eu, novamente, gostaria de agradecer muito o presidente da Câmara, Paulinho Mattioli, que possibilitou essa audiência ser realizada, não só essa, como as demais. Estivemos nos bairros também, ouvindo as pessoas, fizemos uma divulgação, vocês devem ter visto aí pela cidade os outdoors espalhados, justamente para a gente ter mais participação social. Agradeço também a presença da Thelma Espera, a prefeita, que acabou vindo de surpresa para cá, mas eu acho que foi muito importante, histórico para a nossa cidade ter uma audiência tão cheia. Já fizemos por muitas vezes aqui a audiência que não veio uma pessoa sequer, e agora a gente vê essa participação social, vê a prefeita aqui, que nunca tivemos, eu estou no começo agora, segundo mandato, mas a gente tem certeza aí que na história da Câmara foram pouquíssimas vezes teve um prefeito disposto a vir aqui, fazer esse enfrentamento, expor. Então, dessa forma... A Benê sempre vem. Às vezes só a Benê vem, mas... você é mais novo, Olívia, a Benê tem um pouco mais de história. Mas, então, dessa forma, eu agradeço a participação de todos, dos vereadores que estiveram presentes, do pessoal do Executivo, os pessoal que veio organizado para cá. É muito importante o debate, faz parte da democracia. Então, agradeço a participação de todos. Pode falar, Edinho. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Parabenizar por essa audiência tão importante, né? A população participativa, as pessoas vindo aqui, tem quase meia-noite, ainda tem um bom número de pessoas aqui nessa casa, né? Então, isso é muito importante, né? Democrático, a
população participando, né, a prefeita também, né, e toda essa equipe maravilhosa. Então, foi muito produtiva essa audiência, e quem ganha tudo isso é a população de Assis. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Edinho. Então é isso, agradeço novamente. Em 5 anos de comissão de orçamento, acho que foi a melhor audiência que a gente fez, sem sombra de dúvidas. Então, muito obrigado à participação de todos. Declaro encerrada a presente audiência. Informação com responsabilidade você encontra aqui.